Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso Conversa de Classe. E, gente, eu quero contar para vocês que hoje, além da gente falar de um tema que ele exige muita reflexão, um tema que é bastante moderno e, principalmente, um tema que é muito relevante para a educação, eu estou aqui com uma pessoa que eu tenho a honra de poder chamar, primeiro de amiga, né, que acho que primeiro de tudo é amiga, e acho que uma das professoras mais sabidas, uma das formadoras mais incríveis que eu já conheci, a professora Fernanda Nunes. Ela é especialista em alfabetização e a gente vai falar desse tema não só na perspectiva da alfabetização, mas também a gente vai falar na perspectiva da recomposição de aprendizagem. Fer, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda aqui ao Conversa de Classe. E eu já vou começar te mandando uma pergunta, né? Na verdade, assim, é uma pergunta, gente, mas a Fernanda, ela tem uma experiência única que ela viveu com uma turma heterogênea, né? Ela vai poder contar melhor para a gente essa história, mas eu queria pedir, Fer, para você começar contando um pouquinho aqui para a gente como que foi enfrentar o desafio de alfabetizar alunos em diferentes níveis e ao mesmo tempo. Professora Fernanda, bem-vinda. Oi, Maíra, a recíproca é verdadeira, minha amiga querida, tenho uma admiração gigante por você, né? Você é inspiradora para as professoras, para os professores também, então eu considero uma honra e um privilégio poder estar aqui hoje no Conversa de Classe. A experiência, ela foi vivenciada em 2017. Me deram uma turma, né, para trabalhar com ela, uma turma de 4º ano, todos diziam assim que era muito indisciplinada, né, e que tinha déficits de alfabetização, mas eu não imaginei que era tudo isso, né, então quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi um diagnóstico, e ali eu vi que tinha 50% da turma que não sabia ler e escrever, não era alfabetizada. Então o desafio era não só alfabetizá-los, mas garantir que eles estivessem em condição de ir para o 5º ano. E aí a primeira coisa que a gente olha, né, quando a gente olha para aqueles olhinhos que olham para a gente com tanta esperança, é você pensar na dor de uma criança quando ela é retida, né? E não ficou nada difícil entender porque a turma era indisciplinada. Você imagina o professor o tempo todo escrevendo numa lousa, coisa que você não faz a menor ideia do que seja, não faz o menor sentido para você. Então, a indisciplina terminou no primeiro dia, quando eles passaram, então, a serem protagonistas do processo e fazerem aquilo que interessava para eles. Mas o diagnóstico me assustou um pouco, né? Então, eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Conversei com a diretora, e aí me veio a ideia de desenvolver um projeto. Esse projeto durou 8 meses. Foi o ano todo, na verdade, né? Eu usei os gêneros textuais e a pouca tecnologia que nós tínhamos para colocar, porque a gente tinha que manter eles engajados durante todo o tempo. Então, a gente tinha que pensar em alguma coisa que os atraísse. Então, para cada gênero textual que nós fomos desenvolvendo o trabalho, nós desenvolvíamos uma ação diferente. Então, quando nós trabalhamos os textos instrucionais, por exemplo, nós iniciamos por listas de ingredientes, só que não era para a turma toda, porque eu também tinha aqueles alunos que liam, né, não eram leitores fluentes, não tinha uma aluna apenas que era capaz de produzir bons textos. Mas ela lia, então ela não podia ficar parada no processo. O planejamento era exaustivo, porque eu acabei fazendo uma recomposição, sem saber o que estava fazendo, priorizando, né, o currículo, aquilo que era inegociável, que o aluno não pode ficar sem, né,
mas pensando também num processo de avaliação diferente e principalmente na adaptação pedagógica. Então, para tudo que eu ia fazer, eu pensava nos 4 níveis de alfabetização que eu tinha. Então, para qualquer tema que fosse, eu tinha sempre que planejar 4 atividades diferentes. E ainda que eu tivesse a mesma atividade, eu tinha que lembrar que não podia ser a mesma coisa que eu ia pedir para o João, para o Antônio, para o Igor, para a Maria, tinha que ser diferente, né? Então, foi um processo de planejamento difícil, bem difícil. Eu gastava muitas horas além do que eu tinha de fato para planejar. E eu contava com 6 horas semanais de reforço também no contraturno. Isso ajudou muito, foi muito importante. Mas aí nós começamos, então, voltando aos gêneros textuais, né? Nós, quando fizemos o programa de culinária, estudamos, por exemplo, os textos instrucionais, para a receita culinária, nós filmamos um programa de culinária. Nós tínhamos o celular para filmar, né? Era o que nós tínhamos, então já era, né, um pouco de tecnologia ali e conseguimos aventais emprestados, chapéus, e foi muito divertido, né? Era uma escola de periferia, para eles ali cozinhar, fazer o programa, e todos participaram, então todos tiveram o seu quadro, não era um programa para uns e para... Então, enquanto um fez sanduíche, outro fez salada de frutas, e por aí fomos. Bom, fomos guardando esse material. Quando nós fomos fazer as regras de jogo, por exemplo, nós juntamos tudo que a gente pôde, que era reciclável, garrafas PETs, tampinhas de amaciantes, enfim, tudo que a gente podia, e nós começamos a construir brinquedos para a casa da criança. E aí nós escrevíamos as regras e também filmamos ensinando a jogar. E eles sabiam que isso seria exibido para os pais. Depois avançamos, fomos para os textos, né, de jornalismo, de reportagem. Então eles foram os repórteres, entrevistamos pessoas, falamos de problemas da época que eram, né, que estavam na mídia, filmaram um telejornal, escreveram as próprias notícias. Essa foi a última parte já, né? Nós fizemos também sarau de poesia, nós fizemos também coral de música, né? O teclado que eu tinha em casa levei para tocar com eles, para ensaiar, e nós tivemos um livro de autobiografia também, produzimos gibis, enfim, foram a culminância do projeto, foram 2 horas e meia de apresentação, só deles, sabe? Só deles. Então, eles fizeram teatro, teve teatro de contos, teve o que a parte já era filmada, era fácil, né? E o coral cantou ali, o sarau de poesia, e a apresentação, o pátio ficou coberto do material que eles produziram, né? E aí a gente fica pensando na questão da leitura, né? A leitura e a escrita, elas estão ligadas diretamente ao exercício da cidadania. Uma criança que não lê, né? Uma pessoa que não lê, ela não vai conseguir nunca exercer a cidadania, né? Que não lê, que não escreve. Então, Cagliari fala isso, né? Que a leitura, ela é a maior herança que a escola pode conceder para o aluno, maior do que qualquer diploma, porque tudo que a criança tiver que conseguir na vida, né, fora da escola depois, vai ser através da leitura. E um aluno que lê bem, ele não vai ter dificuldade em outras disciplinas. Então, eu acabei fazendo aí um pouco da recomposição sem saber que estava recompondo. Fê, olha, eu vou ser honesta com você, né? Cada pedacinho que você conta me arrepia, né? Porque eu comentei, né, com você quando a gente conversava sobre você vir aqui ao programa, que uma das nossas intenções é poder dizer para os professores e para as professoras que são a nossa audiência, para os estudantes da Uniaraguaia que também são a nossa audiência, é que é possível a gente criar em qualquer lugar do mundo que seja, esses espaços de exercer a cidadania, né? E que às vezes a gente fica tão preso, né, em definir, olha, tal método, é tal jeito, é de tal maneira, e eu acho muito lindo você dizer que, claro, os métodos servem sim, né, porque eles ajudam a gente a amplificar o nosso olhar, nossa visão aí, e eles potencializam o nosso conhecimento,
mas o mais importante é isso que você disse, né? Garantir o protagonismo para você também poder garantir que essas crianças elas tivessem um direito que é fundamental, né? Que é da leitura e da escrita. E eu estava pensando aqui, quando você foi mencionando, né, o trabalho que você foi fazendo com a turma, você fala um pouquinho sobre os agrupamentos produtivos, né, que você usou para lidar com a heterogeneidade aí da turma, né, para lidar com tantos estilos diferentes aí e estágios diferentes que você tinha dentro do seu grupo. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho para a gente como que na prática funcionavam os agrupamentos, né, e quais as estratégias que você usava para planejar as atividades diferentes aí para cada aluno, considerando aí essas etapas distintas do aprendizado. Sim, então, eu pensava, né, sempre, vamos dizer, quando eles foram trabalhar, por exemplo, contos, né, que nós utilizamos os gêneros textuais. Então, nós fomos trabalhar contos. Para alguns alunos, ler nomes de personagens, identificar no texto algumas palavras, já era uma tarefa interessante, difícil e que promovia a aprendizagem. Para outros, eu já tinha que pensar na localização durante a leitura, por exemplo, de informações até implícitas, né? Então, eu tinha que planejar para 4 níveis. E como eu pensava esses agrupamentos? Eu pensava, nesse caso, a gente pode agrupar de várias formas, né? Não existe não, isso aqui é o que vai ficar e não vai mudar mais. Não, a gente pode agrupar de várias formas, mas, em termos de alfabetização, um agrupamento que dá muito certo é por proximidade de conhecimento. Então, você pega um aluno que ele é pré-silábico, que ele entende, né, que as letras representam sons, mas ele não faz ideia de que som, e aí você coloca com o nível mais próximo, que é um aluno silábico. Então, ele já vai passar, o próprio aluno ali explica para o outro que ele não pode colocar todas aquelas letras, que cada vez que ele abrir a boquinha, vai precisar ele vai entender que é uma letra, e ele vai grafar um som ali, né? Não necessariamente um som, mas ele vai colocar uma letra. E depois, para os silábicos sem valor sonoro, eu agrupava com quem já tinha o conhecimento de que cada letra tem um som e de que não é qualquer letra que aquela sílaba pede. E aí, quando o outro, mas por que você está usando o B e não está usando o C? E eles mesmos, naquela conversa, iam, tá, então. E aí, o silábico com valor sonoro, eu colocava com aquele que era silábico alfabético. E ele ia pensar, mas ele está usando mais letras do que eu. Por quê? Né? E o silábico alfabético com aquele que já estava com conhecimento das convenções do nosso sistema de escrita, né? Que já eram os alunos alfabéticos. E isso é muito interessante, porque você não só há ganho para quem sabe menos, vamos colocar assim, que eu não gosto desse termo, mas para quem ainda tem menos conhecimento sobre a língua, como há ganho para aquele que já caminhou um pouco mais, né? Que já sabe mais sobre a língua portuguesa. Por quê? Porque ele é obrigado a colocar em xeque tudo que ele sabe. E ele vai ter que responder perguntas para as quais ele não estava preparado. Ele vai ter que explicar isso, vai auxiliá-lo também a mobilizar os conhecimentos que ele já tinha construído e construir outros novos, né? Então, eu pensava os agrupamentos dessa forma. E as atividades, eu pensava sempre do ponto de vista do alcance deles e onde eu queria que eles chegassem. Os diagnósticos, as avaliações diagnósticas, elas ocorriam com muita frequência, porque esse quadro ia se transformando, e eu nem sei quantas, se você perguntar para mim de quanto em quanto tempo, não sei, talvez semanalmente, talvez quinzenalmente, né, até que nós chegamos num ponto em que todos estavam alfabetizados. Fê, que exemplo, né? E como é gostoso de ouvir de uma pessoa que viveu isso na prática, né? Que viveu a potência aí desse processo, né? Você até brilha quando você fala aí dos agrupamentos e de como que você distribuía as tarefas aí entre as crianças, porque de fato deve ter sido um momento que marcou demais, né?
me chamou a atenção que no final você falou um pouquinho sobre a questão da avaliação, né? E eu vejo que você fala da avaliação numa perspectiva mais formativa, né? E muito centrada aí na observação do processo de aprendizagem. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente como que esse tipo de avaliação contribuiu para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e alunas de sua sala de aula? E esse processo todo de alfabetização foi indispensável. Sem a avaliação diagnóstica repetidas vezes, eu não conseguia ter um parâmetro perfeito de onde os alunos estavam, porque a alfabetização, ela é um trabalho minucioso. Então, você precisa estar muito atento, né, ao nível de escrita de cada criança, para pensar em atividades que realmente garantam um aprendizado, né? A observação também determinante durante o trabalho em grupo. Por quê? Porque você vai passar, né, nos grupos ali, e essa conversa deles te traz muitas informações. Então, a gente fala de avaliação, as pessoas pensam em um papel escrito, muitas vezes, né, principalmente os pais, quando fala de avaliação, pensam em um papel escrito que vai trazer uma nota, e, na verdade, uma pergunta te traz possibilidades de avaliar muitas coisas, né? As respostas trazidas ali, ou até as perguntas que eles fazem, nos permitem avaliar muito. E nessa avaliação formativa também, eu utilizei muito com eles a avaliação em pares. Então, eles tinham, e isso aí a gente já colocava alunos com níveis semelhantes, né? Aí não eram muito diferentes, mas que eles pudessem avaliar o trabalho um do outro, e aí, então, por isso que os agrupamentos mudam. Então, nem sempre é diferente o nível de conhecimento, depende da proposta que a gente tem, né? Então, a avaliação ocorreu, a avaliação também era diferenciada, eu não podia propor uma mesma avaliação que era para pais, para a escola ter uma nota, para um aluno a mesma para todos. Então, eu não posso cobrar a mesma coisa se eles não estão no mesmo nível de aprendizagem. Estão aprendendo a mesma coisa? Sim, o mesmo objeto de conhecimento, o mesmo procedimento, mas em níveis diferentes de aprendizagem. Então, a prova também era diferente, né, para que os pais pudessem. Mas é uma coisa também que é importante ressaltar, é que os pais estavam, durante todo o tempo, cientes de tudo que estava acontecendo. O desafio grande também foi envolver os pais no projeto. Não conseguimos 100%, não vou dizer que a gente conseguiu o envolvimento de todos, mas conseguimos muito, né? Conseguimos, assim, muito a compreensão do que estava acontecendo, como apoiar, né? O entender que o que ia para casa, para um não era o mesmo para o outro, e assim nós fomos caminhando. Fê, sensacional, né? E que bom a gente poder contar para as pessoas que existem outras formas da gente olhar para o processo avaliativo, né? Como você está dizendo, né? Uma forma muito mais humanizada e acolhedora aí diante do processo que as crianças estavam, né? E a gente tem uma informação muito legal para compartilhar aqui com a nossa audiência, né? Que todo esse esforço, toda essa inovação que você fez aí na sua aula acabou rendendo frutos significativos aí para você, incluindo o Prêmio Profissões do Brasil e uma experiência internacional, né? Eu queria saber como que foram e como que você vê os desdobramentos dessas práticas aí na sua carreira e, claro, na educação em geral. E eu queria que você contasse um pouquinho aí qual foi esse prêmio e como foi a experiência de você visitar aí outro país através aí do brilho, né, do seu papel de alfabetizadora nessa turma. Ai, Má, foi assim um presente muito especial. Foi uma época que eu estava assim muito triste, né? Estava muito engajada com o que eu estava fazendo, mas estava muito triste com algumas coisas, né? Por exemplo, daquele momento eu sabia que daquele ano em diante as turmas das séries iniciais não mais ficariam. Eu era da rede pública estadual, então elas seriam levadas para um município e o futuro do pedagogo ali estava muito incerto, né? E eu sou pedagoga e assim, enfim,
é difícil você lidar com algumas situações, né? Eu nem sabia que existia prêmios para professores, não vou mentir, não sabia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de um prêmio para professor, né? E aí eu me inscrevi nesse prêmio. Foi assim, difícil, tinha que fazer um relato de prática, tinham bastante exigências, ele é do Ministério, era, né, do Ministério da Educação, espero que ele volte a existir, eu acho que ele era uma prova do reconhecimento do professor, né, e que mostrava isso para a nação, eu acho que isso é importante. E aí, eu me inscrevi, ele tinha 3 fases, a fase estadual, a fase regional e a fase nacional. A fase estadual, ela te garantia um certificado e um troféu, sabe? E aí eu me inscrevi, mas assim, o Brasil é muito grande, foram mais de 5.300 professores inscritos, né? É difícil, lá em Rondônia, longe, lá no mato. Então a gente se inscreve, mas fica assim preocupado, né? Pensando, talvez. Eu pensei, se eu ganhar a fase estadual, eu já estou muito feliz, já estou muito grata, né? Porque eu já considero uma coisa muito importante. E aí eu me inscrevi, e quando foi no dia 17 de outubro, ia sair no dia 15 de outubro, na verdade, sabe? E acabou saindo no dia 17, sabe? E aí no dia 17 saiu lá no mapa meu nome lá em Rondônia. Falei, ai meu Deus, que honra, né? Coisa boa. Bom, aí em novembro sairia o regional. O estadual foi o Conselho Estadual de Educação, a Undime, que fizeram parte do julgamento, né? Foram julgados nas capitais dos estados. E depois, o regional também teve o Unesco, teve o Undime, teve o MEC, mas aí já ficou, né, para regiões decidir, já ficou no próprio Ministério. E aí, quando eu cheguei, o regional, quando você olha a região norte, você vê seu nome como vencedor da região norte, e foi aí que foi garantido para mim a viagem para a Irlanda, para um intercâmbio. Assim que foi anunciado o resultado, o Ministério da Educação já ligou para dizer se eu queria ir para a Irlanda, e teve um prêmio também de R$ 7.000 nessa fase regional. E aí, claro, né, que eu fui providenciar passaporte, não tinha nada disso. Aí, o nacional seria anunciado em São Paulo, só que a ida para a Irlanda seria no ano seguinte. Então, nós fomos para a Praça das Artes, no Salão Mário Andrade, e aí é muito assim, até hoje eu choro quando eu assisto, né? Foi anunciando da educação infantil, depois do fundamental do primeiro ao terceiro ano, quando chegou no fundamental do quarto e quinto, né? Que os repórteres da TV Escola disseram assim: e o prêmio vai para Rondônia, Fernanda Nicolau Nogueira, sabe? Ah, eu chorei muito, foi muito especial. E aí o Nacional também tinha mais uma premiação em dinheiro ainda, sabe? E eu voltei com 3 troféus para casa, o do estadual, do regional e do nacional. A diretora da escola providenciou uma carreata pela cidade. Foi muito bacana, muito especial. E em 2018, nós fomos para a Irlanda. Nós fomos em maio de 2018. Foram 11 dias lá, sabe? Nós ficamos lá e conhecemos todo o sistema educacional da Irlanda. Um povo, né, que saiu de uma situação assim tão difícil, né, de briga mesmo, assim, de problemas religiosos, né, e eles saíram para uma condição de 97% da população alfabetizada. Perdão, falando de alfabetização, 97% da população com nível superior. Então, é muito especial, né? Você ter um país com 97% da população com nível superior é algo assim para a gente pensar muito, né? É muito, muito importante. E aí, lá eu aprendi muito com eles.
uma coisa que me marcou muito foi a questão da educação especial, sabe? Ninguém pode lecionar para um aluno com deficiência se não for mestre naquela deficiência. Então, por exemplo, quem faz mestrado em deficiência auditiva só pode lecionar para quem é deficiente auditivo. Quem faz mestrado em autismo também só pode lecionar para quem é autista. Olha, voltei com 3 desses. Então, aí aqui fica escrito, né? Fase estadual, fase regional, fase nacional. E aí aprendemos muito com eles, né? Uma frase que me ficou marcada com uma senhora, uma professora, que ela passou por toda aquela vivência, daqueles confrontos, né? De toda aquela guerra, aquela coisa toda, e do quanto a Irlanda investiu em trabalho e educação. Gente ocupada e instruída não tem tempo para brigar, né? Não tem tempo para nada, a não ser para lutar por aquilo que é melhor para todos, que é o bem de todos. E, de fato, quando o ministro, né, de altos estudos da Irlanda nos levou para a casa presidencial para nos certificar, né, nós temos um diploma, né, da participação nesse intercâmbio. Quando ele nos levou para lá, ele disse que não podia nos ter levado para outro lugar que não fosse ali, a casa presidencial, porque é o espaço mais importante que eles têm. E para eles, não há ninguém mais importante que o professor. E isso não é uma figura de retórica lá, é uma realidade. Você anda pela rua, quando você fala que é professor, as pessoas só faltam carregar você no colo, sabe? O carinho, o respeito pelo professor é algo assim emocionante, comovente mesmo. Nós estávamos preparando um vídeo para o MEC, no hotel que a gente ficou, se não me falha a memória, no Hotel Titanic, em Belfast. Eles pararam tudo para ouvir o que nós estávamos fazendo, para aplaudir os professores do Brasil, sabe? Então, é um exemplo, assim, um país que é um exemplo de amor pela educação e pelos professores. A universidade também me chamou muita atenção. Os doutores, né, as universidades estão sempre dentro das escolas. Eles são uma mão estendida para o professor todo o tempo. Projetos são pensados entre universidade e escolas, desenvolvidos entre universidades e escolas. Então, os alunos das escolas públicas estão sempre na universidade, os pequenos, para atividades diversas, para que eles cresçam com o olhar voltado para o ensino superior. É especial, muito especial. Fer, muito, muito especial mesmo, né? E acho que mais especial ainda você compartilhar conosco essa experiência, né? Foi um papo assim, ó, maravilhoso, um papo inspirador e quero deixar aqui, né, o convite feito, o convite aberto para você voltar aqui no Conversa de Classe quantas vezes você quiser, né? Nós agradecemos muito, muito a sua presença e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Uma honra para mim. Obrigada, Mar. Beijo. Até o próximo.